Gente amiga, sempre um prazer muito grande estar aqui conversando sobre assuntos que são importantes para o nosso querido rádio. Nesse projeto, eles ajudaram a escrever a história do rádio no Brasil nesses 100 anos. Nós temos cada semana um tema diferente. Hoje nós vamos falar sobre algo muito importante, que é a produção em rádio. E sempre a gente chama diferentes gerações profissionais, representantes de épocas diferentes, para dizer como é que eles trabalhavam, como é que eles trabalham. Porque tem uns que estão ainda na ativa e tem outros que já foram e já fizeram tudo isso. Vocês se lembram, mas não é demais informar, conforme se vê aqui, que através do YouTube, do Facebook, do Instagram e do LinkedIn, você acompanha os nossos trabalhos, todas as matérias que nós colocamos, pelo menos uma por semana, inédita, e também no podcast Radiofobia, do Léo Lopes, você acompanha em áudio para quem tem qualquer tipo de problema ou deficiência visual, pode ouvir a matéria igualmente a essa que estamos colocando aqui no ar hoje. E já para não perder tempo, vamos chamar as moças, né? Eu vou começar pela letra mais próxima do alfabeto. Então vamos lá. Dona Valéria Rambaldi, próxima do fim do alfabeto, ok? Olá, Olá, tudo bem? Tudo bem, e Que você? bom estar aqui participando com você, né? Um grande nome do rádio, né? Que fez parte da nossa vida. Muito obrigado. Vamos lá, agora você aguenta um pouquinho aí, eu vou chamar uma querida amiga, colega e também grande produtora, Carla Brandão, vem para cá, vem contar um pouco de história, tudo bem com você? Sim. Ok, agora os marmanjos, Yuri Danca, bem-vindo. E aí, rapaziada? Firmeza? Tudo bem? Tudo bom. Vamos lá e cadê o nosso Zequinha? Essa é a letra Z do alfabeto, coitado, ele sempre fica para o fim. Tudo bem, Zequinha? Oi, pessoal, tudo bem? Enorme prazer de estar aqui com vocês. Obrigado, Luiz, pelo convite. Sempre um prazer. Vamos colorir um pouco essa tela, que afinal de contas, ficar no escuro não é um grande negócio. Então, nós vamos hoje falar, como já foi dito, mas é sempre bom a gente reforçar, na série que nós estamos apresentando, nós vamos falar, a série se chama Rádio Backstage. Por que isso? Porque Rádio Backstage significa que nós estamos falando dos bastidores do rádio. Aqui, nesta série, não é o locutor que aparece, não é o comunicador, não é o DJ, não, é sempre quem está nos bastidores. Claro que o DJ, disc jockey que apresenta programa, pode participar, mas é por outro motivo. E mesmo que as pessoas que aqui estão tenham uma função diferente, eles vão, em qualquer motivo, vão falar da área de produção. E outras vezes eles podem voltar aqui para contar um pouco de outras coisas que estejam fazendo. Então, sem mais delongas, vamos, para que cada um se apresente, vamos ser um pouquinho mais cavalheiros. Dona Carla, vai, letra C, comece a dizer um pouquinho da sua vida profissional. Oi, pessoal, oi a todos. Conheço a Valéria também, uma querida amiga. Malhoca, meu eterno chefe, um grande amigo. É uma pessoa que eu amo muito. Quero agradecer, porque eu entrei em rádio por conta do Malhoca, né? Eu já trabalhava em TV, na TV Bandeirantes, e aí eu decidi que eu queria fazer rádio. E aí eu fui lá, bater na porta do Malhoca, e ele me deu uma oportunidade. Bravo, né? Todos sabem, todos que estão aqui conhecem, ele é bravo, exigente, mas me ensinou tudo. Então, eu sou muito grata, porque ele faz isso com muito carinho, ele faz isso também com muito respeito, mas eu aprendi bastante. Eu trabalhei em rádio, na Rádio Bandeirantes, na RB 840, no começo, foi no Manhã Bandeirantes. Então, era um programa que até hoje é uma referência para a rádio, né? Para o rádio jornalismo, principalmente. Então, me ensinou muito o que é rádio, trabalhar ali, trabalhei com grandes feras, trabalhei depois no Pulo do Gato também, com o Zé Paulo de Andrade, trabalhei no esporte com o Éder Luiz, trabalhei
Bom, trabalhei com todo mundo na Rádio Bandeirantes e foi muito com o Salomão Esper, claro, e foi muito produtivo para mim, foi muito importante para mim. Foi na época em que a gente implementou a rede Bandeirantes de rádio, hoje já famosa e conhecida, mas antes daquela época, faz bastante tempo, acho que foi em 90. Não havia uma rede, então tinha que haver uma contagem, tinha um sinal para que todo mundo entrasse em rede. Trabalhei com o Newton Flora, bravíssimo, e, né, Valéria, bravo pra caramba. Mas, assim, foi uma época muito importante para mim, como jornalista, como produtora. Eu trabalhei com o Darcio Arruda, quem lembra, trabalhei com a Dione Forte, e com o Mário Batista. Mário Batista era um polvo na mesa, né? É um cara incrível. Depois ele trabalhava na Jovem Pan também. Então, é um cara que chegava e fazia tudo ao mesmo tempo, pai, apertava o microfone, sobe som, desce som, bota, faz, gesticula, ele entende tudo com 3 olhos, eu não sei como é que ele conseguia. E eu tinha que buscar disco na época, que não tinha nem cartucho, era um outro momento, né? A gente tinha que buscar pessoalmente um disco na discoteca. Nossa, eu lembro que era puxado, porque o Elvis Presley fazia um evento, um aniversário, era uma homenagem para o Elvis Presley, alguma coisa que inventasse na hora, tinha que ir correndo. Era uma disparada até a discoteca, até conseguir que alguém te ouvisse, parasse o que estava fazendo para te atender, pegar o disco manualmente, entregar, você voltar correndo, Mário Batista enfiar a bolacha na vitrola para que todos ouvissem. Olha que coisa fácil. Hoje os tempos mudaram, se você contar isso para uma pessoa jovem, ela nem vai dar risada, né? Então, assim, eu gostei muito do que eu fiz ali, gostei muito do que eu entreguei. A gente teve momentos muito marcantes ali. Eu lembro que um ano, a gente, no final do ano, um programa especial com todos os profissionais, a gente fazia para virada, com as músicas que a gente gostava, com uma música marcante. Era uma homenagem para o profissional que trabalhava na rádio. Eu lembro até hoje que um ano eu botei a música Maracangalha. Amei fazer isso. Eu lembro também, se não me engano, foi o Erivelto Martins, nós tínhamos entrevista marcada com ele, um dia antes ele faleceu. Para mim foi muito marcante, eu era muito nova. E também lembro de uma passagem com a minha chefe amada, Cláudia Ied, que todos que são de rádio, hoje ela está na Record, deve saber. Eu admiro muito a Cláudia, ela me ensinou muito. Que eu lembro que uma pessoa que eu atendi o telefone, na época a gente atendia o telefone, falou assim: você sabe com quem você está falando? Foi desafiador, e eu fiquei morrendo de medo de ser mandada embora. Ela falou: Carla, faz o seu trabalho bem feito, que não tem nada que possa te atingir se você fizer. Então, aquilo para mim foi um grande aprendizado. Faça a sua parte bem feita. Faça o que você tem que fazer, que nada vai te atingir, nada vai te abalar. Eu tenho bastante tempo de trabalho, eu trabalho desde 1988 com comunicação. O Malhoca foi meu chefe, o meu professor antes de ser meu chefe, na FAAP. Então, eu entrei na FAAP vindo do Rio de Janeiro. Então, faz bastante tempo. Então, eu sou uma pessoa que adora comunicação. Hoje eu trabalho em televisão, eu sou diretora de conteúdo de um programa de TV. Então, assim, eu escrevo, já estou lançando meu 2º livro. Então, eu gosto de me comunicar, gosto de comunicação. E eu admiro muito quem trabalha em rádio. Eu sou muito fã, até hoje eu escuto, eu prestigio, e é isso. Ok, vamos lá. Agora vamos para o lado masculino, lá do fim. Yuri Danca, quem é você? Bom, como você disse, meu nome é Yuri Danca, né? Eu comecei minha carreira em rádio na 89, a Rádio Rock, e cá estou até agora. Olha aqui, ó. Olha pra cá. Olha aqui, ó. 89, a Rádio Rock. Eu comecei na 89 em 2003. Sou mais dessa galera, talvez seja o mais recente, porque você tá vendo as histórias longas e tal, eu talvez seja o mais recente. A minha história foi, eu queria trabalhar com áudio, né? Eu já trabalhava na adolescência com áudio, e quando eu fiz faculdade, eu decidi fazer rádio e televisão. E foi engraçado que eu cheguei pro meu pai e falei, não, vou fazer rádio e televisão. Toda a minha família fez administração, foi para a área empresarial. Aí eu falei, eles estavam no carro, quase bateu o carro na hora, né? Como assim, rádio e televisão? Você vai entrar no meio daqueles malucos, daqueles doidos, não sei o que lá. E acabou que depois eles me apoiaram pra caramba e tudo mais, e entrei na área, né? E o mais louco, né? Eu tinha meio como objetivo na época, era o Zeca também, trabalhou muito tempo no 89. Aliás, o ano que eu entrei no 89, o Zeca Almeida Prado era o chefe de jornalismo ali da 89, tinha o Giro 89, tinha o Blog 89, tinha umas ideias bem loucas, né, Zeca? Depois fala aí. E Bem louco.
o meu objetivo final era trabalhar na 89. E o mais louco, eu tentei estágio em tudo quanto que era época, né? Pelo menos estágio ali naquela fase era a porta de entrada para uma rádio. E o mais engraçado, todas falaram não, e a única que falou sim foi 89, a Rádio Rock, numa oportunidade. Então eu entrei em 2003, eu entrei na área dos estúdios, área de produção mesmo ali, edição, gravação e tudo mais. Obviamente depois eu fui estudando, fui me aprimorando, cheguei a fazer a transmissão do Rolling Stones em Copacabana, que foi um evento bem marcante. Aliás, essa gravação tá no canal oficial dos Rolling Stones, se você entrar lá você vai ver. Foi em 2005, 2006, alguma coisa por aí. Vários outros eventos também. E todo 89 desde então, né? 89 era a Rádio Rock lá atrás, depois deixou de ser rock, virou pop. Passei pela transição e cá estou novamente, firme e forte, agora ajudando o nosso querido José Camargo Júnior aí na parte de coordenação também. Sou um dos auxiliares aí nessa tarefa emblemática. Apenas para concluir, o seu nome não é um nome artístico, é um nome real, original. De onde vem e qual é a origem, vamos dizer? Meu nome está abreviado aí, né? Então, assim, eu sou brasileiro, nasci aqui, meus pais, meus pais e minha mãe também é brasileira, meu pai e minha mãe, estava saindo no plural. Meu pai e minha mãe também brasileiros, mas a origem do meu nome completo é Dankalov, meu sobrenome completo, né? Termina com O, Vemudo. Pelo O, Vemudo, você já vê a região, né? Porque você tem aí os Popov, os Ovski e tudo, né? Então, Molotov também. meu avô romeno, minha avó polonesa, ao contrário. Minha mãe já é espanhol, português, italiano. E aí meu sobrenome veio da região ali, então Polônia, Romênia. Na verdade, a gente não tem nem certeza se meu avô é romeno, porque falavam que nasciam na época, eles iam para o país vizinho, que era mais fácil criar filhos. Talvez meu avô tenha outra descendência que não a romena. Então a gente não tem certeza absoluta, porque todo mundo ficava muito quieto na época para não ter problema, entendeu? Então não tenho certeza disso. Bom, ok. Dá uma checada no seu retorno, porque nós estamos tendo uma invasão de áudio de algum lugar aí. Como você está na rádio, pode ser que venha daí. Por enquanto é isso, vamos conversar com Dona Valéria. Olá! Bom, a minha história começou quando eu ainda era pequena, porque meu tio João Belemo era casado com a Yara Lúcia de Andrade Belemo, que por acaso era irmã do José Paulo de Andrade. Então eu via ele nas festinhas de família, falando da rádio, eu ficava apaixonada. Em vez de eu ir brincar com a criançada, eu ficava do lado ouvindo as histórias. E aí eu resolvi fazer jornalismo, escutava o Pulo do Gato, tudo. Foi aí que eu me formei, aí minha tia toda pomposa falou, não, você pode ficar tranquila que o José Paulo de Andrade é diretor da Rádio Bandeirantes, ele vai te arrumar um emprego. Aí fui lá toda feliz, né? Ele falou, não, você não vai entrar por aqui comigo. Você vai entrar por seu jeito, porque senão você vai ser sempre a protegida do parente, do conhecido. Aí eu saí chateada e fui fazer outras coisas, mexer com o jornal empresarial, assessoria de imprensa, até que em 1989 me chamaram para ser produtora do Canal Livre na TV Bandeirantes. Aí eu entrei na Bandeirantes, e aí em meados de 89 o Joca me chamou para participar da rádio. Aí o bichinho da rádio me picou, e aí eu fui recebida pelo José Paulo de Andrade, me dando parabéns por eu ter entrado pelos meus próprios méritos e não porque ele tinha me levado. Aí que eu entendi, né? Que realmente eu ia ser sempre a conhecida e nunca iam me levar a sério pelo meu profissional. E aí eu fiz produção na Hora do Ronco, trabalhei com a Gleide Xavier, né, tanto na Rádio Bandeirantes, no Band Brasil, no Bom Dia, no Manhã Bandeirantes, né, que era Band FM Manhã, e depois nós fomos para a Rádio América 105 FM, e aí nossos caminhos se separaram, continuamos amigas, e eu fui trabalhar com o Fábio Teruel na Rádio Capital, depois com ele para Tupi,
E depois fui para Eldorado, que daí eu fui fazer hard news. Por enquanto era só rádio popular, era uma coisa. Aí eu mudei para o jornalismo puro, produção de jornalismo, de ligar para ministro, aí já era outra coisa. E depois comecei a fazer os programas de finais de semana, que eu amava, porque cada um era um tema. E com apresentadores fantásticos, Geraldo Nunes, com a história de São Paulo, não são tempos, depois tinha o Jornal do Carro, o de Meio Ambiente com a Patrícia Palumbo. Então, eu produzia várias coisas, assim, daí eu fechava e falava, não, agora eu vou produzir esse, agora... E eram vários temas, um de saúde, e isso que me deu muito know-how de produção, né? Eu produzia qualquer coisa, até programa de música erudita eu produzi. E hoje eu estou na Rádio Tropical, apresentando junto com ele, com a Eli Teruel, o programa e as produção. E essa é a minha carreira, de forma bem reduzida. Lá se vão 34 anos de rádio. Ok. Agora, o nosso Zeca Almeida Prado, citado várias vezes, não só nesse programa, como em outros, diz para a gente quem você é. Bom, eu sou o Zeca, que entrou no rádio em 1981, porque era muito amigo do Fernandinho Vieira de Mello, não é nem porque eu queria ser radialista, eu era amigo dele e visitava, quando a gente era criança, ali os corredores da TV Record, ali na Miruna, e acabei gostando da brincadeira. Então foi assim que eu entrei na Jovem Pan em 1981, onde comecei. Tive a sorte, nesse momento, a Jovem Pan também ter passado a ser uma emissora ao vivo, ela não era ao vivo, e foi quando eu conheci o Luiz Fernando Malhoca, que ele foi da equipe que chegou para implantar a programação ao vivo. Da Jovem Pan eu fui para a Rádio Cidade, a convite do Malhoca, onde tive uma experiência de produção muito interessante, que foi a criação de um esquilo, né, que era interpretado por um coelho. É uma história um pouco difícil de explicar até, mas era isso que acontecia. Depois da Rádio Cidade, fui parar no 89, que acabou sendo a rádio do meu coração ao longo da minha vida, foi a rádio mais importante para mim, pessoalmente, onde fiquei muitos anos indo e vindo. Nesse tempo também fui para a Transamérica, voltei para a Jovem Pan, trabalhei na Rádio USP, né? Enfim, fiz muita coisa de 1981 até hoje. A maior parte das vezes atuando em jornalismo, criando programas jornalísticos, ações de caráter jornalístico, social, e muitas vezes, obviamente, entrando na produção, que é um componente sempre muito importante de todas essas ações, né? Tanto jornalística quanto promocionais. Então é isso. Continuo no rádio, só que hoje por streaming, fazendo rádios corporativas para empresas, fazendo podcast também para empresas e, portanto, continuo fazendo o que eu sempre fiz, escrevendo, editando, criando e sem conseguir largar esse bendito rádio. Ok. Agora estão apresentados os 4 convidados, 2 a 2, 2 representando um lado, 2 representando outro lado, mas quando eu falo lado é porque tem gente das antigas, tem gente das médias e tem gente de hoje. Está fazendo, está trabalhando ou está fazendo coisas diferentes. Então, como o nosso público é bem variado, toda hora alguém ouve o sujeito falar, pois não, produção, valeu, produção faz isso. O que é a produção de rádio? Quem quiser, levante o dedinho, fala primeiro, cada um fala um pouquinho sobre a sua visão, na ordem que quiser, para não dar tumulto de vozes aí, cada um fala na sua vez. Quem quer começar? Eu posso? Pode.
Eu vou começar falando, Luiz Fernando, falando uma coisa que eu quero primeiro te agradecer por abrir um capítulo, né, no seu projeto sobre os 100 anos de rádio, sobre produção, porque eu já fui produtora, já fui coordenadora de produção, já fui produtora executiva e sempre achei que a produção é uma parte para o público que depois vai ouvir a rádio, que nem sempre é entendida realmente, ou o público não entende o que um produtor faz, mas sem um produtor, dificilmente tem um produto final para você entregar, com qualidade, com consistência. E eu sempre, quando fui líder também de equipe, sempre achei que o produtor ele não é valorizado como deveria. Então, eu acredito que falar sobre o que um produtor faz é relevantíssimo, porque o produtor, em suma, ele coloca todas as bases para que o programa final aconteça. Então, ele vai atrás de algum gancho, alguma coisa que possa fazer parte do que está sendo proposto no programa. Ele também vai atrás da informação no Hard News, que a Valéria faz, inclusive. Ele vai atrás de informações consistentes, uma notícia que aparece, ele vai conferir se aquilo é verdade. O produtor é aquele que dá o suporte para que os apresentadores possam trabalhar e também a parte técnica possa funcionar conjuntamente com os apresentadores. Então, em tese, ele é o elo condutor de todo o programa. E ele, às vezes, não é visto, né? É um trabalho que não aparece. Mas é um trabalho que deve ser muito valorizado, porque sem o produtor não existe um trabalho de qualidade, de consistência, nem que o apresentador seja também um produtor. Mas tem que arregaçar as mangas e apurar coisas e produzir para que tudo esteja disponível na hora em que o programa vai ser feito e vai ser colocado no ar. É como se fosse o suporte. É como se a gente estivesse num restaurante comendo um lindo prato, fazendo uma degustação maravilhosa e só aparece o chefe de cozinha. Mas para aquele prato estar ali para ser degustado lindamente, alguém teve que fazer a mise en place, alguém teve que refogar, alguém teve que separar tudo e teve que empratar. Então, só acontece aquela mágica maravilhosa se tem quem faça esse trabalho. Então, é mais ou menos isso. Ok. Zeca, o que é fazer produção em rádio segundo a sua visão, já que você começou por um outro lado, não especificamente em rádio popular ou rádio... Não digo rádio grande, mas você começou a trabalhar em algo que não era convencional. Olha, a produção é a alma, né, da empresa, é a alma da rádio, é o que mais representa o trabalho radiofônico, na minha opinião, porque é aquele trabalho que integra todas as pessoas e que faz, na verdade, com que a colaboração aconteça. O rádio tem como vantagem e como algo a ensinar para o mundo, inclusive contemporâneo, que é a força da colaboração, né? Cada vez mais a gente vê as empresas buscando isso dentro de seus times, dentro das suas equipes. E nada mais, nada menos do que o espírito da produção, que cuida de todos os detalhes, que agenda a entrevista, que traz o entrevistado, que produz a questão técnica, que traz a parte artística, os discos, as músicas que tem que tocar durante aquele programa, produz as vinhetas que vão ser utilizadas para dividir o programa, etc. Enfim, é toda essa riqueza que não aparece, mas que a gente gosta e que a gente está acostumado a ouvir no rádio, né? E isso é fundamental, é isso que faz o rádio ter a importância que tem, é isso que faz o rádio estar vivo há 100 anos, é esse espírito de colaboração, e é o que tem a ensinar, eu gosto de ressaltar isso, para todos os outros veículos, para todas as empresas, inclusive. Muito bom. Valéria, como você vê essa coisa de produção? Eu falo que o produtor é aquilo, quando dá certo, nem precisa citar, mas quando dá errado, produção, o que é isso? Né? Todos
não leva os louros, mas leva as broncas. O que que acontece? A produção é o alicerce de uma casa. Então, para você construir uma casa toda bonitinha, precisa ter o alicerce. Então, numa entrevista, quem vai atrás dos personagens, das pessoas que vão falar de determinado tema, é o produtor. Num programa, seja ele qual for, ou de TV, ou de rádio, de música, o produtor está por trás, lá na montagem, escolhendo música, ou então escrevendo muitas vezes o texto, né? E aí quem aparece nem sempre é o produtor, mas a gente já sabe disso, mesmo assim a gente continua na profissão. Não, tudo bem. Yuri, fazer produção para uma rádio musical, ainda uma rádio, eu não chamaria de alternativa, porque o rock é do gosto geral, mas ela já foi chamada de alternativa porque o rock, durante um tempo, era um pouquinho meio colocado de lado. Não que não tivesse quem gostasse, sempre teve, mas existiu um período em que o rock era meio que deixado de lado, do mesmo jeito que o samba também era. Depois as coisas mudaram, vieram variações, veio o axé de um lado, que não é samba, mas abriu o campo e daí para frente. Sua visão? Bom, basicamente todo mundo já explicou um pouco sobre produção, né? Mas uma coisa interessante, a minha paixão é a produção, né? Foi o que me atraiu para o rádio, foi o backstage, não foi a cara, foi estar, no caso, a voz, né? Porque o rádio não foi a voz ali aparente, mas foi a parte de trás. Mas uma coisa que me chamou a atenção, eu entrei no início dos anos 2000, né? Então, assim, era uma mudança tecnológica absurdamente rápida, né? A gente já via na digitalização, o CD já era digital, já estava ali e tudo mais. Só que a partir daí, a gente começou a evoluir num ritmo, digamos, absurdo. Hoje, uma cobertura de evento que a gente fazia na época, para fazer um flash, você precisava instalar um link, você precisava levar um produtor, você precisava colocar toda aquela equipe ali em volta da pessoa para poder dar certo. Hoje, basicamente, com um celular e um equipamento com microfone de qualidade, o produtor coordena você remotamente, você está na rua fazendo aquela cobertura, né? E sem atraso. Você conversa, você entra ao vivo como se você estivesse do lado da pessoa. Então, eu acho que um ponto legal da produção é que não importa se ela foi analógica no passado ou se ela é digital hoje, ela é extremamente importante. Mudam os meios, a gente se adapta àquele meio que está acontecendo no momento, mas ela é sempre extremamente relevante para que aquilo aconteça no rádio. Muito bom. Agora que nós temos uma visão de quase todos, né? Não a mesma visão, mas dos participantes, eu, nesse ponto, não entro, apesar de ter sido um pouquinho de cada coisa. Eu não gosto de me meter, eu só entro para fazer pergunta, para dar uma cutucada e só. Acho que não cabe a mim ficar falando de produção. Agora, eu tenho que dizer coisas do tipo, lá no antanho, no rádio de antigamente, não tinha a figura do produtor. Então, tinha o comunicador, que não era chamado de comunicador, era chamado de disc jockey, era o cara que tocava disco. Tinha do outro lado do vidro, vocês estão vendo aí no estúdio do Yuri, onde ele está, tem uma separação de vidro, do outro lado fica o operador, isso se usa até hoje para gravações e tudo mais. Naquele tempo, nós não tínhamos esse tipo de coisa. Tinha, sim, o vidro, não tinha o produtor. Então, o disc jockey entrava com um pacote de discos, uma pilha de discos, e aí ele, diferente do que disse a Carla no começo, ele não tinha um assistente de produção, não tinha um estagiário, o estágio começou depois de 1978. Nós estamos falando do rádio lá dos anos 40, 50. Então, o disc jockey tocava músicas, o já citado José Paulo de Andrade aqui, pela nossa Valéria, por exemplo, eu cheguei a ir ao Morumbi, vê-lo apresentar um programa chamado Brasa, Balança e Bossa. Ele tinha sobre a mesa da Rádio América, que era uma rádio do Grupo Bandeirantes na época, tinha uma pilha de discos, ele escolhia, aí alguém que estava por ali, que era um ajudante ou até o próprio operador, ia lá, pegava o disco, ele ficava com a capa para poder ler e tal. Hoje as coisas são digitais, hoje você tem Google,
Hoje você tem várias fontes de informação. O que é que perdeu o rádio de hoje em relação a como era? Perdeu em conteúdo, perdeu em mobilidade, perdeu em alegria, perdeu em conteúdo. O que vocês acham? Cada um fala quando quiser, desde que deu um toquezinho para começar. Olha, eu acho que o rádio só ganhou com as novas tecnologias, né? Eu não vejo perdas. Como o Yuri bem destacou aí, ele começou na hora que houve a transição. Eu lembro que nessa época, por exemplo, eu estava testando o SoundForge pela primeira vez. E era uma grande novidade poder editar as matérias, as entrevistas na redação. Até então a gente não podia fazer jornalismo para valer dentro de uma FM, porque não tinha estrutura para isso. Não tinha como você, por exemplo, fazer as gravações e depois editar isso em tempo de ir para o ar no mesmo dia, como era a proposta da 89, na época que a gente fazia o giro. Então tinha muito trabalho prévio antes de entrar no ar. E eu vejo que de lá para cá, de 2000 para cá, quanta coisa aconteceu. Por exemplo, a invenção do smartphone. Isso mudou completamente a história do rádio, a invenção do smartphone, se você pensar bem. Porque permite isso que o Yuri acabou de falar. Você vai até um show com um celular e um microfone e manda a bala. Quer dizer, o que vale é o talento, o que vale é a sua preparação para aquele evento, para aquela cobertura, a produção prévia que tem por trás. E esse são apenas alguns dos exemplos de como a evolução ajudou e continua ajudando, né? E hoje tem inúmeras outras ferramentas que ajudam a organizar a produção, que ajudam a agendar, que ajudam a editar, que ajudam a inserção de efeitos. E até acho que não tem muito mais a evoluir do que a gente já tem hoje. Acho que não tem mais o que inventar, acredito eu. Então, acho que o rádio só ganhou, né? Não perdeu nada. É claro que o que prevalece e que vai prevalecer sempre é o talento humano, tanto no rádio, quanto na TV, quanto em qualquer outro veículo. O que vale é a boa história, o que vale é o bom texto, é o que as pessoas querem, é a boa música, né? E é disso que as pessoas se sentem carentes, né? Quando você vê o lançamento de algo com bom conteúdo, isso sempre acontece, seja no Netflix, seja na 89. Então, acho que o meio só tem evoluído. Aproveite, Carla, que está em cena, e diga a sua opinião. O rádio perdeu ou ganhou? Eu concordo com ele. A tecnologia, a modernização, só amplia a capacidade do veículo. Então, a gente só ganha. Realmente, hoje tem o podcast, que é um pouco do que seria o rádio, de uma forma que você pode fazer on demand. Eu fico pensando, quando ele falou, eu não sei mais o que pode ser inventado, eu fico aqui tentando o que pode ser inventado, né? Talvez no futuro não vai ter um intermediário, vai ser alguma coisa mais prática, mais rápida ainda. Mas a gente tem que olhar tem que ter um olhar mais complacente, porque também tinha-se mais liberdade antigamente, né? Tinha-se mais um improviso, e isso também confere uma assinatura maior das pessoas que estão fazendo. Hoje há uma padronização advinda com o tempo, com a tecnologia também. Então, temos que dar, tirar o chapéu para tudo que já foi feito, para todas as pessoas que já abriram caminho para a gente, com muita competência, e acreditar que o que está sendo colocado, o que está sendo implementado, sempre vem para facilitar, porque as pessoas também exigem cada vez mais. Então, não adianta a gente querer fazer de um jeito que não seja compatível com o que o telespectador, o ouvinte, o cliente deseja e queira, né? Valéria. Oi, então, eu também acredito que a tecnologia só veio ajudar, porque realmente era muito difícil, você tinha que
usar muito o telefone, ligar para muitas pessoas para conseguir uma fonte, informações. Não tinha o Google, não era só você pôr lá. Mas o que eu acho importante é sempre o produtor também usar os métodos antigos, além dos novos, não pegar tudo pronto, porque é muito simples você entrar no Google, se informar de alguma pessoa. Sempre que você colocar o entrevistado no ar, converse com ele antes, saiba se tem alguma coisa que você pode tirar dele, que vai acrescentar a matéria ou a entrevista de rádio, porque senão fica uma coisa muito parecida com tudo. E você tem que usar o seu talento, e o seu talento requer esforço. Não adianta só pegar tudo prontinho, pegar só o WhatsApp, as duas coisas têm que andarem juntas. Muito bom. Yuri? O que eu gosto, né, do rádio é a velocidade das coisas, né? Então, assim, tecnologia não tem como, né? Ela acelerou demais, né? Então, assim, o lance, eu acho que é insubstituível, é você fazer aquela curadoria do conteúdo com talento humano e você estar no local ou você fazer a coisa instantânea dali, né? Nem que seja um ouvinte, como a Valéria citou do WhatsApp, mandando uma mensagem de como está o trânsito naquele local, por mais que tenha o Waze, né? Porque depois do Waze a galera falou assim, agora já era. Mas o rádio é tão rápido que a gente com a tecnologia consegue ser mais rápido do que isso, né? A ponto de um ouvinte mandar, acabou de acontecer um acidente aqui agora e vai começar a formar trânsito. O ouvinte avisar que foi interrompida a via naquele momento e que a partir dali vai começar a ter trânsito que o Waze ainda nem captou porque ele precisa do trânsito para poder identificar, né? Então, assim, eu acho que o lance de velocidade, o lance de você ter informação quente, aliado ao talento humano, que realmente não tem como, as pessoas não conversam com o robô, né? Apesar de a gente estar vivendo essa época aí de chat GPT, que a inteligência artificial daqui e dali está começando a fazer as inteligências falarem, mas até hoje a gente só conversou com o humano. Eu converso com o Zeca, eu converso com o Maglioca, com a Valéria, com a Carla. Então, assim, como é um bate-papo, é uma conversa, o ser humano sempre faz muita diferença. Aliado à velocidade da tecnologia, eu acho que, assim, veio a somar e demais. Eu vou contradizer o que o Yuri disse, é uma bobagem, tudo que ele falou, porque, na verdade, a gente conversa com os mano. Não tem como não ser assim, entendeu? Brincadeiras à parte, Yuri, é só para... Não, só para dar uma descontraída. Tá tudo certo. É nóis, mano. É nóis. O que acontece? Vocês estão dizendo que a tecnologia veio ajudar bastante, não tenho dúvida nenhuma. Mas é o tal negócio. Se eu for buscar como fonte de informação o Google, eu vou ter uma série de informações que não são corretas, não são verdadeiras. Prova é que com essa jogada agora de sites que dizem o que é fake e o que não é, sites que têm desmistificação de informações, a gente recebe tanta informação fajuta que às vezes não é bom produzir isso. Mas eu acredito que alguém que tenha a cabeça, que esteja no nível de produção, que é até algo que, segundo o nosso Ministério da Cultura, é uma função, a produção é uma função de nível superior. Por isso que, para ser produtor, você tem que fazer faculdade, o Yuri falou agora há pouco disso. Então, é importante que você... Não quer dizer que, se você não fizer faculdade, você nunca vai ser produtor. A capacidade está dentro de você. Agora, os meios, os instrumentos que você vai ter que usar, a gente não sabe se não fizer, se não aprender. Então, a boa jogada é começar como estagiário, ou como aquele cara que enche o saco do apresentador, que quer participar, que quer ganhar prêmio, que isso, que aquilo. Agora está meio em desuso. Mas, no meu tempo, isso era bastante comum. E várias dessas pessoas acabaram se transformando em profissionais. Alguns muito bons, outros mais ou menos. Agora, eu queria saber o seguinte: o que é que falta ao rádio? Porque tem gente que fala que agora, com a tecnologia, agora com tantas outras funções, o rádio, o aparelhinho,
aquela força da sintonia que a gente sempre teve, que no carro ainda não mudou, né? Você pode até não ouvir rádio se você não quiser, mas o rádio do carro está ali. E já está com o FM estendido em vários casos. Quem não tem FM estendido tem um pequeno problema. Compra um carro novo que vai conseguir mudar ou se atualizar a isso. Ontem conversei com um amigo, ele falou, mas não é possível. Meu carro é de 2018. Em 2018 não estava ainda decidido que era necessário a lei que obriga hoje os carros a saírem com o FM estendido de fábrica, ainda não tinha sido promulgada. Então, o que vocês acham que vai acontecer com as novas tecnologias? Zeca Almeida Prado já disse que não vão inventar mais nada, que tudo que já fizeram está bom até hoje. Eu acho que não. Acho que a gente vai cair do cavalo daqui uns 3 ou 4 anos com tanta coisa nova. Zeca? Não, o que eu disse é no aspecto da produção da matéria, na produção do material que vai para o ar. Eu lembro que antes, quando eu comecei na Jovem Pan, eu tinha que agendar uma entrevista, tinha que ligar para o cara, aí tinha que ir num telefone que permitia a gravação num equipamento chamada híbrida, ia, gravava a entrevista, daí pegava a fita onde aquela entrevista estava gravada, levava aquela fita para o gravador, cortava aquela fita, fazia um texto, né? Houve uma simplificação tremenda, porque hoje você faz tudo isso em poucos minutos. Você grava, já joga no editor digital aquele áudio, já edita aquilo, já tá, papum, vai pro ar. Seja em podcast, seja em rádio, não importa que formato. Então, o desafio, para mim, o grande desafio que existe é muito mais pessoal do que tecnológico. Pessoal no sentido de que você tem que estar se atualizando o tempo todo para poder estar acompanhando as inovações tecnológicas. Se você não tiver essa atitude, como dizem, né, long life learning, não, lifelong learning é o conceito, de você estar sempre estudando, sempre se aprofundando, não só em ambientes acadêmicos, mas pessoalmente com a própria tecnologia. Você não vai conseguir se manter atualizado profissionalmente, você não vai conseguir se manter empregado na prática. Então, é isso que a gente está vivendo hoje. Esse é o grande desafio do momento. É ter, independente da sua idade, uma atitude em que te coloca na posição de eterno aprendiz. E sabendo que nada sabe, né? Apesar da gente ter vindo do rádio da década de 80, eu particularmente, o Malhoca também, né? A gente tem que se atualizar permanentemente, é óbvio isso, né? E não podemos achar que pelo fato de a gente ter sabido desde aquela época diversas técnicas, ter tido diversas experiências, né? A gente tem que continuar aprendendo, porque a gente não sabe nada. E tudo que virá daqui para frente é muito mais no ambiente do metaverso. Essa que é a grande verdade, né? Nós vamos ter uma realidade digital criada no nosso entorno, em que a gente vai participar dela cada vez mais, dessa realidade digital em 3D, tal como num game, e o rádio vai ter que viver nesse ambiente digital também. Como ele vai ser, o rádio nesse ambiente digital, nesse metaverso, eu acho que não vai ser muito diferente do que a gente tem hoje. Tem que ter boa programação, tem que ter boa música, tem que ter boa produção, tem que ter boas vozes. Não vai mudar absolutamente nada. Enfim, falei demais, desculpa. Não, tudo bem. Mas, Magnotta, eu concordo em diversos pontos aí, né? Se você for considerar o rádio FM, né, frequência modulada, é uma coisa, mas se você for considerar o rádio amplamente, né, tipo, vai crescer e vai mudar muita coisa ainda, mas o sentido da comunicação não, né? Que você quer ouvir boas pessoas, bom conteúdo, boa informação, né? Então, assim, o FM, ele é prático, ele tem um grande alcance, ele é barato, é de graça, né? Tá em qualquer lugar, é simples,
Você tem o FM, mas aí você tem os streamings, mas aí você já tem conteúdos on demand, que nada mais são do que os podcasts. Acabaram até um monte de comunicador que veio do rádio e da televisão estão fazendo podcasts, né? E isso não vai parar de crescer. E você pensando que a comunicação via áudio, né? E também não estou nem entrando no mérito do vídeo, porque a 89 é uma das rádios que já transmite também em vídeo, né? Não é que a gente virou TV, a gente faz rádio em vídeo, mas não vou entrar nesse mérito. Se você for considerar que a comunicação é o que é o valioso do sistema, não tem final. E o áudio em si, você trabalha ouvindo, você dirige ouvindo, você faz academia ouvindo, nem tudo você faz assistindo, mas o áudio sim. Então é um formato que a audição, não só ouvir música, mas ouvir conteúdo falado, é algo que não acaba. E assim, eu vejo rádio amplamente, eu vejo o rádio crescendo para diversos lugares e facilitadores digamos, de conteúdo para a galera, entendeu? Porque você pode fazer ouvindo basicamente tudo, né? Exceto coisas que é extrema concentração, que você não pode ouvir nada. Exemplo, eu trabalho com áudio. Eu não consigo ouvir a própria rádio quando eu estou trabalhando com áudio, mas são raras também as funções que não permite, né? Eu acredito que o rádio, que tem o papel do imediatismo, ele vai continuar. Porque hoje em dia você vê assim, todas as mídias são legais, tudo, mas o rádio é aquilo que está acontecendo no momento e você consegue captar, você dentro do carro você liga, até do celular, às vezes correndo, você escuta. Como o Yuri falou, hoje de manhã teve um acidente terrível na Dutra e ninguém estava assim, demorou para a TV, não estava dando nada. A rádio não, a rádio conseguiu descobrir, até por um ouvinte, ou então um produtor que estava passando, um repórter, e passou 5h30 da manhã, já se tinha a notícia do acidente, e a TV começou a dar 7, os portais também demoraram. Então, é esse o imediatismo do rádio, principalmente quando tem apagão ou está uma tempestade forte, o rádio tem um papel fundamental em tudo, e também na parte de entretenimento, de entrevistas, tudo. Bom, eu sou apaixonada, né? Eu fui mordida pelo bichinho e vou continuar, sou jornalista / radialista. Valéria, aproveitando que você está em cena e voltará daqui a alguns instantes, você foi citada, a gente tem várias séries no ar, algumas já terminaram e a gente está renovando, mas na série Vozes do Brasil, que a gente pega exatamente quem aparece, hoje nós estamos fazendo a homenagem ao pessoal do backstage, dos bastidores do rádio. Mas quem aparece é o locutor, é o comunicador, é a voz, é o dono da voz, é a dona da voz. A Valéria já foi citada em alguns programas, etc, etc. Fala aí um pouquinho aquilo que você teve prazer de fazer. Por exemplo, na Band FM, que acho que foi não diria o auge da carreira, mas foi um ponto alto da sua carreira. Foi o que você mais gostou? E, lembrando, essa é a última participação de cada um de vocês, que a gente só tem tempo para essa passagem agora e já vamos encerrar. Olha, eu gostei de várias fases. Da Band FM foi onde eu comecei, onde eu aprendi a fazer rádio com o Joca, com o Ronco, com a Gleide Xavier, com tanta gente bacana que trabalhou na rádio e continua por aí. Infelizmente, a querida Gleides, minha querida amiga, faleceu, mas ela deixou aí um caminho aberto para muitas mulheres. Em outras rádios, eu fui aprendendo com cada um. Fábio Teruel, uma pegada mais popular e religiosa, na Eldorado, a pegada mais jornalística, informativa. Olha, eu sou apaixonada por todas as fases. Eu gosto, e eu vivo o momento agora, não sou saudosista, de falar, antes é melhor. Não, o agora está ótimo, o que eu vivi, eu aprendi, fiz escola, né? Muitos aprenderam comigo, muitos me ensinaram. O agora é que é importante, e o daqui para frente também. Carla Brandão. Então, só para pontuar uma coisa que foi falada, o rádio tem uma importância muito grande para o Brasil, principalmente no Brasil continental, né?
Então, assim, se a gente olhar para o tamanho desse nosso país e também da nossa história, ele teve uma importância tão grande para unir pessoas em tempos onde a tecnologia e outros veículos não conseguiam. Então, além do imediatismo, tem a abrangência do veículo, né, que é de tanta relevância. Eu queria só pontuar que meu tio foi produtor da Rádio Nacional, meu avô trabalhou como locutor na Rádio Nacional, eu trabalhei recentemente como gerente de redação também da Rádio Nacional, e isso para mim foi um motivo de muito orgulho, assim, porque tem um pouco da história do rádio no Brasil nesse lugar, né? Tem um podcast, então eu estou nas duas pontas, né? O meu podcast chama Na Trilha da Coragem, então eu tenho o super moderno e o que foi um pouco da base do rádio no Brasil. Então eu queria também dizer quantos amigos o rádio me deu, quantos amigos fiéis, maravilhosos, que até hoje estão na minha vida, o rádio também me trouxe. E eu, então, quero agradecer esse papo com todos vocês, com um mestre maravilhoso que foi o Malhoca em toda a minha vida. Eu aprendi desde a faculdade, e ele não gosta de elogio, já fica querendo que eu encerre, não estou nem aí, mas desde a rádio ele foi um excelente professor, eu agradeço tudo que você me ensinou e sou muito grata. Conte sempre comigo e obrigada por tudo. Zeca. Bom, o que dizer sobre o rádio, o que dizer sobre produção, o que dizer sobre tudo isso, né? É que tudo isso começou há muito tempo atrás, quando a gente ainda estava na caverna e o cara chegava da caçada e contava como tinha sido a caçada, em que alguém chegava e contava que tinha sido atacado por um animal bravo, ele tinha corrido, tinha subido numa árvore. Enfim, desde sempre, desde que a gente se conhece como homem, a gente gosta de ouvir histórias. E não existe nada mais fabuloso do que o rádio para que a gente ouça histórias. Quanto melhor forem as histórias, melhor vai ser aquele veículo. Quanto mais apurada for a informação, quanto mais bem executada for aquela produção em torno daquele conteúdo, mais interessante vai ser aquela história, mais felizes ficarão os nossos ouvintes. E acho que o importante sempre, e sempre foi assim na minha carreira, e sempre foi assim com aquelas pessoas com quem eu aprendi, como o Luiz Fernando Malhoca, que me ensinou muito no começo da minha carreira, o que mais interessa sempre é o ouvinte. É só ele que interessa. Então a gente tem que tocar a música que ele gosta, a gente tem que transmitir a informação que ele precisa, a gente tem que prestar serviço devidamente com a informação checada, a informação de boas fontes. Eu aprendi isso muito com o Malhoca, aprendi isso também muito na própria Jovem Pan, né, que talvez tenha desaprendido o que ensinou no passado. Enfim, acho que o rádio nunca vai deixar de ser algo extremamente importante, porque contar histórias sempre foi e sempre será algo muito importante. Não. Yuri. Boa. Olha, é impressionante isso que você falou, Zeca. E eu acabei de lembrar uma ocasião, que é 89, você estava presente ainda e a gente chamou o Maglioca para falar, acabou sendo lá no Hospital Santa Catarina, na Avenida Paulista. Quem conhece tem um auditório lá dentro, a gente chamou ele para falar e foi feita uma pergunta para ele. Isso daí foi lá em 2004, se eu não me engano, 2005, algo parecido com isso. Foi feita uma pergunta para ele se a rádio, ela deveria, e eu acho que foi o próprio Zeca que fez essa pergunta, se a rádio deveria seguir aquilo que o ouvinte pedisse, né? Tipo assim, fazer, não, se o ouvinte pediu isso, tem que ter aquilo, tem que ter isso aí mesmo, entendeu? Ou se era importante a curadoria daqueles profissionais do rádio, né? E eu lembro a resposta até hoje que o Maglioca deu, falando da importância de você entender o equilíbrio da curadoria versus aquilo que o ouvinte quer. Mas isso foi só um glimpse aqui que deu quando o Zeca falou disso. Muito legal essa história. Quando a 89 voltou a ser a Rádio Rock, depois de ela ter passado por um período pop, em 2012, a gente fez, dia 21 de dezembro, a gente voltou a ser rock, de 2012, né? Em 2013, a gente decidiu fazer um programa
que o nome dele era 28 anos que mudaram o rock, que naquele momento, 89, tinha 28 anos de idade, e a gente contaria um paralelo do rock, porque a gente é rádio rock, com pessoas que passaram pelo 89 e falaram sobre as histórias, né? Foi um dos maiores aprendizados da minha vida, porque a gente trouxe desde do Maglioca até pessoas mais novas para contar. Cada episódio foi com uma pessoa, né? Então, assim, eu sou apaixonado por rádio. Eu acho que a gente, quando é mais novo, você entra e você fala assim, não, já era, agora é outra cabeça, esquece o que foi. Não é assim, né? O aprendizado não funciona dessa forma, e foi uma das maiores lições de vida que eu tive. A gente teve desde os artistas, né, que participaram desde lá de 85, da data da fundação da 89, até coordenadores, locutores, apresentadores, diretores de diversas fases, né? Bom, primeiro eu agradeço a 89 pela oportunidade de ter entrado no rádio, né? E, bom, o que eu acho do rádio de agora em diante, o iPod vai acabar com o rádio, fulano vai acabar com o rádio. Bom, a gente já ouve essa história há 1000 séculos, né? Não, o streaming agora vai acabar com o rádio. Eu nem vou repetir o que a gente já falou um monte da importância e como funciona o rádio aqui, né? Mas é isso aí, mais 100 anos do rádio aí. Vivemos os próximos 100 com tudo que vier. Tamo junto. Ok, acho que todo mundo já falou o que tinha que falar. Nós já ultrapassamos a barreira do horário e a gente procura ser, pelo menos, um pouquinho respeitador aí, porque você que está nos ouvindo, está nos acompanhando, sabe que nesses 100 anos de rádio nós temos muitas histórias para contar. E como disse o Zeca, história é uma coisa que o rádio sabe contar como pouca gente. E digo mais, ele não só sabe contar, como ele sabe dar água na boca de muitas pessoas que não estão vendo o apresentador. Você consegue ver as cores do estúdio, as cores do cenário, uma série de coisas, porque quando você usa a imaginação, quando você estimula o ouvinte a usar a sua imaginação, você está lá dentro. Então, parabéns a todos os produtores, vocês que representam uma parte deles, muito obrigado pela nossa conversa de hoje, eu gostei bastante e acho que esse é o caminho. E o tema volta mais cedo ou mais tarde, de alguma forma. Obrigado a todos que participaram e até uma breve oportunidade. Bye, bye.